Amém, bom dia, paz. É uma alegria estar com vocês. Isso que o pastor Rafael falou, para a glória do Senhor, né? Não é tudo verdade que ele falou, brincadeira. Falou. Mas o Rafael é uma pessoa que ele ajudou, e a família, foram responsáveis, né? Foram usados por Deus para impulsionar o nosso ministério também. Eu já estou com 64 anos, este ano vou fazer 65, mas nos últimos 4 anos, o ministério na nossa vida deu uma guinada muito forte, e de uma maneira muito forte, apostolicamente falando, profeticamente. E o pastor Rafael e a Ju, a sua família, têm muita participação nisso. Eu vou dizer, se você pretende congregar com eles aqui, você precisa preparar o seu coração, suas canelas, porque ele é muito ativo, gente. E realmente ele vive no reino, se doam para o reino, ele e a família, é algo muito lindo. E eu sou muito grato à vida de vocês, Rafael, Jô, vocês sempre estão nas nossas orações. E é uma alegria estar aqui e ver o que Deus está fazendo tão rapidamente aqui na vida de vocês. Enfim, estamos vindo da Itália, né? Como estamos falando, a gente está lá uns dias, o Senhor nos agraciou mais uma vez, nós podemos passar o Natal e o Ano Novo com a nossa família. Eu tenho três filhos casados já, e tenho 8 netos e mais um a caminho. 9, né? O Pedro vai ter mais um, né? Isso, então, e Deus trouxe todo mundo para a Itália dessa vez, estávamos lá com todos os netos, e o Edu, meu genro, com a minha filha Renata mais velha, moram na Itália já há 2 anos e meio, ele tem 4 filhos. Trabalha com isso, né, pastor? Oi? Ele trabalha com isso, fazendo filho. Então a gente está meio que em férias com a família, mas também ministrando. Já tivemos a oportunidade de estar ali em Verona, agora vamos para Piacenza, para Roma, e viemos aqui. Hoje à tarde já estou voltando, enfim. Mas eu queria compartilhar com vocês nessa manhã, pedir que vocês me ajudassem a concentrar naquilo que o Senhor vai falar com você, conosco, e intercedendo durante a ministração. Aquilo que o pastor Rafael falou, nós precisamos ter uma vida de oração. Então você pode estar ouvindo a palavra, tendo a palavra e pedindo ao Espírito Santo para nos ajudar, né? Para que o Espírito Santo fale conosco, né? E eu apenas seja um canal de que Ele comunique para a nossa vida, para a sua vida, aquilo que Ele quer, né? Nos trouxe tão longe para estar aqui, porque tem algum propósito nisso, né? Com certeza. Então eu quero compartilhar algo que tem assim, mexido comigo há um tempo atrás, e de maneira especial os lugares que eu tenho ido. O Senhor tem me permitido ir em vários lugares, não só no Brasil, mas fora do Brasil. E uma coisa que a gente percebe é que o ser humano é igual em todo lugar, né, irmãos? Muda a cultura, algumas coisas, a maneira de viver, mas o coração, né, a vida do ser humano, de onde nós nascemos, como nós somos e o que a gente faz, é comum a todos, né? Então, 2 Coríntios capítulo 10, eu quero basear um pouquinho nesse texto, do versículo 3 ao versículo 6. Eu não sou, o Rafael falou, jamais, não sou teólogo, eles são muito melhor que eu aqui, área de ensino, oração, são mestres, né? Eu simplesmente conto algumas histórias, né? Então, não espere uma pregação profunda que você não vai encontrar, mas eu creio que Deus vai falar no seu coração. Então, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 até o versículo 6, diz assim: porque embora andemos na carne, não lutamos contra a carne, porque as armas da nossa luta, ou as armas com as quais lutamos, não são deste mundo, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos, e algumas traduções diz sofismas, né? Destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Esse é um desafio, irmãos, que
que nós temos todos os dias, de nós transformarmos a nossa mente, de nós usarmos e buscarmos na palavra de Deus, na oração, no jejum, nas armas espirituais que Deus nos deixou, para destruir essas fortalezas e esses sofismas. E o apóstolo Paulo, ele conviveu muito com isso, né? Existia, né? Antes dele, mas na época dele também, os sofistas. Quem já viu falar nos sofistas? Sofistas eram pessoas, da Grécia Antiga, né? E eles eram mestres na argumentação. Ou seja, a vida deles era viver na argumentação. Então, se você precisava, por exemplo, não importava se você tinha ou não tinha razão, mas você tinha uma questão, uma tese na sua vida, e você gostaria que essa tese prevalecesse diante de outras pessoas, você contratava, alugava um sofista, e ele, como se fosse um advogado, ele te defendia, e ele tinha argumentos muito convincentes. Então, eles trabalhavam muito dessa forma, né, na área da política, na área do ensino. E para os sofistas, nada era absoluto, tudo era relativo, né? Ou seja, a verdade pode ser a qual que você quiser. Se você quer que eu defenda que isso aqui é Adidas, ok, eu vou defender que é Adidas. Se você quiser que eu defenda que isso aqui é Nike, eu vou dar um jeito de as pessoas acreditarem que isso aqui não é Adidas, é Nike. Então, eles eram especialistas na arte da argumentação, do convencimento, né, do relativismo. E isso influenciou e continua influenciando o mundo todo, né? A cultura grega influenciou muito, né, o pensamento. E o apóstolo Paulo se deteve muito com isso. E isso é algo que acompanha o ser humano sempre, desde quando ele foi colocado no Éden. Então, talvez o primeiro sofista que apareceu na terra tenha sido Satanás quando tentou Eva. Porque ali, naquele momento, quando Satanás tenta Eva e ela cai em pecado, ele usou um sofisma. O que é um sofisma? Normalmente um sofisma, ele parte de uma verdade. Às vezes ele parte de uma verdade, mas ele vai construindo uma verdade paralela, parecida com a verdade, uma mentira paralela, e de tanto ele argumentar e repetir, as pessoas vão acreditando naquilo. Eu vou arriscar falar uma coisa aqui, espero que vocês compreendam e não me... Bom, depois vamos embora, o Rafa consegue. Mas, por exemplo, Maria é mãe de Jesus? Sim ou não? Sim. Sim, Maria é mãe de Jesus. Isso é uma verdade. Agora, Maria é mãe de Deus? Não. Mas, como não? Se Jesus é Deus... Complica não. Vou chegar lá. Esse é o argumento do sofista. Ele parte de uma verdade. Maria é mãe de Jesus. Se Jesus era Deus, ele também deveria ser. Você sabe que isso, agora, recentemente, e vocês que... não, aqui nós estamos em Portugal, né? Você que nós estamos na Itália. Recentemente, esse Papa Leão XIV... Leão Protestante. Oi? Papa Leão Protestante. Esse Papa de agora, ele deu uma mexida nessa questão, né? A respeito da posição de Maria, né? Porque desde o século IV, acho que o concílio, se não me engano, no primeiro concílio que teve, ele estabeleceu na época em que Maria era mãe de Deus. Isso se propagou para o mundo todo, né? E até hoje. E agora eles deram uma mexidinha nisso. Olha, não é bem mãe de Deus, né? Por quê? Porque o cristianismo, ao longo do tempo, e no Brasil é muito forte isso, ele foi tirando o lugar de Jesus e colocando Maria como uma intercessora. E a Bíblia diz que nós só temos um intercessor, que é Cristo. Então essas coisas são muito sutis e ao longo do tempo eles vão se propagando. Então aqui o apóstolo Paulo está falando a respeito dessa questão, desses argumentos, dessas fortalezas. E como é que
que se forma uma fortaleza na nossa mente. Bom, vocês vivem num país que tem muitas fortalezas, né? Esses lugares que antigamente, né, eles colocavam ali para proteção, né, para que o inimigo não penetrasse. Então fazia-se uma fortaleza ali, né? E ali, entre aspas, um lugar seguro. Então as fortalezas, elas vão sendo construídas na nossa mente através dos sofismas. Então os argumentos mentirosos, por exemplo, alguém diz para você: poxa, você é muito feio, você é muito feia. E você sabe que Deus não te define para Deus, você é lindo, você é maravilhoso, Deus te fez dessa forma. Não é o padrão de beleza para Deus a nossa aparência, jamais foi. Mas, de repente, você começa a incorporar aquilo e começa a construir na sua mente, né? E essa mentira de que você é feio, que você não pode, que você é incapaz, que você não sabe fazer as coisas, isso são coisas que vão sendo repetidas às vezes no nosso meio familiar, às vezes nossos pais, nossas figuras de autoridade vão repetindo, às vezes até sem querer, mas vão falando, e aquilo vai entrando na nossa mente, são sofismas, são mentiras, e vai se instalando, e à medida que ela vai se instalando, ela vai se transformando numa fortaleza. E quando ela constrói uma fortaleza na nossa mente, aí o que o apóstolo Paulo está falando, a gente não consegue, irmãos, nós não conseguimos destruir essas fortalezas com argumentos. Por quê? Porque o argumento é algo da construção do sofisma. Nós só conseguimos destruir essas fortalezas usando isso que a palavra do Senhor diz: as armas poderosas em Deus para destruir fortalezas e sofismas. Quais são essas armas? A própria palavra de Deus, a oração, a nossa fé na palavra de Deus, a gente crê naquilo que a palavra de Deus está falando e não naquilo que as pessoas estão falando. E talvez, irmãos, a gente nunca viveu tanto num relativismo como nós vivemos hoje. Eu não sei muito bem aqui entre vocês, né, em Portugal, mas no Brasil o relativismo está tomando conta cada dia mais. Então as pessoas já não têm mais uma verdade. As pessoas dizem: não, pode ser verdade para você, mas para mim não é. Só que, biblicamente falando, só existe uma única verdade. E mais um detalhe: a verdade, ela não é um conceito. A verdade é uma pessoa. É uma pessoa chamada Jesus Cristo de Nazaré, Filho de Deus, que morreu na cruz, ressuscitou, está à destra do Pai e um dia vai voltar. Agora, irmãos, vamos ser sinceros, quantas pessoas que frequentam a igreja, mesmo frequentadoras de igreja, ainda têm dúvida se Jesus vai voltar? Porque elas até leem, ela até repete, mas dentro dela ela não vive naquela expectativa. Por quê? Porque de tantas pessoas falam: não vai acabar. Quanto tempo vem falando que Jesus vai voltar, até hoje não voltou? Já falavam isso, né? Então, esses argumentos eles vão sendo construídos na nossa vida, nós precisamos destruir. Então, a verdade, ela não é um conceito. Mas se você for no mundo secular, ela vai dizer que a verdade é um conceito, e vai ter vários conceitos sobre a verdade. Mas, biblicamente, a verdade é uma pessoa. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. É uma verdade absoluta. Mas se a gente não cuidar, tem muitos vão querendo estabelecer sofisma. Então é justamente nesse sentido que o apóstolo Paulo está falando, né? Que nós precisamos destruir esses raciocínios falaciosos, esses argumentos. Eu vou dizer para vocês, eu tenho por formação, por muitos anos eu trabalhei como advogado. Minha formação acadêmica era advocacia, trabalhei mais ou menos uns 15, 18 anos mais ou menos como advogado. Depois parei, não advogo mais, agora só nos dedicamos exclusivamente ao trabalho ministerial. Mas, então, como advogado, alguém tem algum advogado aqui? Advogado? Com todo respeito aos advogados, né? Tem ele? Ó, você sabe, o advogado, irmão, o bom advogado, ele tem que ser bom de argumento.
Normalmente o advogado trabalha no erro do outro. Se você vai para uma audiência, você se prepara para aquela audiência, você se prepara para pegar o erro do outro. Porque no erro do outro, você vai ganhar, normalmente você ganha a causa. Não importa muito se a causa é verdadeira ou não é verdadeira, porque você pode construir um argumento, mais ou menos em cima daquilo que o cliente quer. Não é bem assim, né, irmão? Mas vocês entenderem. Nós não agimos assim, em nome de Jesus, né? Mas, e o argumento é um negócio assim muito forte, e eu tive que lutar muito contra isso. E esse texto, eu me deparava muitas vezes com ele. E a minha esposa, a Lucélia, ela mandou um abraço para vocês. Ficou lá na Itália. Quem sabe um dia vocês vão conhecê-la. É uma mulher muito de Deus. E normalmente quando eu começava a falar, a argumentar com ela, alguma coisa, ela falava assim: você não é meu advogado. Você é meu marido e é o meu pastor. Para com esses argumentos. Porque aquela tendência, sabe, aquela coisa que estava dentro da gente, na natureza humana caída, pecaminosa, sempre queria se levantar. Então a gente precisa trabalhar muito com isso para destruir essas fortalezas, esses raciocínios falaciosos, enganosos, que muitas vezes nos limitam. Eu me lembro que nós estávamos, há 2 anos atrás, um pouco mais, né, Rafael? Pastor Rafael, nós estávamos em Piacenza, na Itália. E nós tínhamos que visitar um pastor na Polônia. E nós tínhamos passagem comprada de avião para a Polônia, né, pastor Rafael? Só que a gente foi checar o negócio da passagem de avião, a gente ia gastar muito tempo em aeroporto, em trem, para viajar não sei quantos mil quilômetros, para estar com o pastor por 2 horas. Então a gente parou e falou assim: não tem sentido isso. O que a gente vai fazer? Aí o Senhor nos deu uma ideia de a gente ir de carro, só que nós não tinha carro. E a gente não tinha dinheiro para ir. Simples, e agora? Aí vem os argumentos. Você não pode ir, você não tem carro, vocês vão perder a passagem de avião, imagine. Vocês já perderam, vão perder uma passagem de avião e ainda vão ter que gastar agora de carro, vocês não têm dinheiro para ir, etc, etc. E aí, mas o que a gente fez? A gente foi orar. Vamos orar e Deus nos deu uma palavra que era de mente ir mesmo, né? E a gente foi. Mas nós precisamos, naquela oportunidade, destruir aqueles argumentos que era impossível nós irmos. E nesta viagem, irmãos, nós cruzamos por 9 nações. É que ele falou, 9 nações de carro. E cada nação, nós parávamos, todas elas, Áustria, Alemanha, Suíça, enfim, muitas nações. Nós parávamos e ficávamos 1 hora, um pouco mais, orando, estabelecendo um altar de adoração ao Senhor. E parecia algo impossível, irmãos. Mas quando nós colocamos diante de Deus e oramos, e o Senhor falou: não, vocês devem ir, e vocês precisam estabelecer altar de adoração nesses lugares. E a gente foi. E um dos lugares, eu comentei com ele hoje de manhã, um dos lugares que nós passamos na volta, ele nem lembrava direito. Nós passamos na Eslovênia. A gente não conhecia ninguém na Eslovênia, absolutamente ninguém. Mas aleatoriamente nós entramos na Eslovênia, numa cidade chamada Maribor. Entramos ali, ficamos acho que 1 hora, um pouco mais, orando nessa cidade. E orando nessa cidade, não conhecia ninguém. Agora, quando eu estava na Itália, semana passada, eu encontrei um pastor lá na igreja do pastor James, da Eslovênia e de Maribor. E aí, era para mim estar nesse final de semana lá na Eslovênia. Eu só não fui para lá porque eu já tinha uma agenda com vocês aqui. Você está entendendo o que Deus faz quando você quebra um argumento humano, que a princípio é humano e é impossível, mas você obedece aquilo que Deus determinou você fazer? Você abre um leque de coisas, você abre um mundo de oportunidade na sua vida. Mas quando você conecta a sua vida com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, com o propósito de Deus, você começa a quebrar argumentos que você talvez nem saiba e destruir fortalezas. E as coisas vão acontecendo na sua vida e nós vamos cumprindo o propósito de Deus. Porque nós cantamos aqui. A gente canta, a gente deseja tanto a presença de Deus, mas nós temos que alinhar nossa vida com a palavra de Deus. Agora eu quero que você rapidamente volte um pouquinho, vamos para Romanos capítulo 8, também muito conhecido.
Romanos capítulo 8, no versículo 11, a partir do versículo 11 mesmo. Romanos 8, versículo 11 em diante, diz assim: ora, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você, quantos Espíritos de Deus habitam em você? Atenção, se Ele habita em você, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida ao corpo mortal de vocês por causa do Espírito dele. Espírito em maiúsculo, Espírito dele que habita em vocês. Portanto, irmãos, somos devedores, não à carne. O que significa isso? Nós não somos devedores aos conceitos do mundo, aos conceitos e às verdades, entre aspas, formuladas pelo mundo. Nós somos devedores às verdades bíblicas, nós somos devedores às verdades do Espírito Santo, nós somos devedores às verdades de Cristo. Por quê? Porque foi Ele que nos ressuscitou, foi Ele que nos salvou, foi Ele que nos libertou. E Ele diz, para vivermos sujeitos a ela, ou seja, sujeitos à carne. Pois se você é carne, o que acontece? Morrerão. E aqui, irmãos, a gente pensa, não, mas eu estou vivo. Eu vivo na carne e não morri ainda. Ele não está falando só de morte, mas principalmente de uma morte espiritual, emocional e de projeto de Deus. Sabe aquilo que Deus projetou para nossas vidas, irmãos? Para toda a pessoa. Não existe um ser humano que nasce nessa terra que Deus não tem um projeto na vida dele. Está escrito na Bíblia. Ele escreveu um livro a respeito da nossa vida, da nossa história. Mas para a gente andar nessa história, nós precisamos nos alinhar com a palavra, com o Espírito dele. Porque se nós não alinharmos com a palavra e o Espírito dele, nós vamos andar no quê? Na nossa história. Na carne. Nós vamos construir uma história paralela. E às vezes nós nos frustramos com essa história. Por que nós nos frustramos? Porque não era o projeto de Deus para a nossa vida. Então ele diz aqui, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito, ou seja, armas poderosas em Deus, se pelo Espírito de Deus fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Agora, quando a gente olha assim, a gente pensa, nossa, irmão, o que é isso? Vou ter que agora me enclausurar no lugar. Não, irmãos. Significa nós não vivermos com o nosso pensamento segundo o curso do mundo, mas segundo o curso da palavra. Irmãos, quando eu falo assim, eu não sei, me avisa aí quando é para parar. Quando eu falo, alguém fez assim, quando eu falo assim, nossa, sou casado, tenho 3 filhos e 8 netos, e nosso projeto com eles, né, obviamente, é chegar a 12, né? Esse é o problema deles, eu vou ter que fazer, né? Meu Deus, cara, é muita criança no mundo de hoje. Como é que alguém consegue ter 4 filhos? Tá ali o Edu lá, tem 4 filhos. Como é que esse cara é maluco? Lá na cidade dele, lá não me diga se eu estou falando alguma coisa errada. A minha filha, a esposa do Edu, é conhecida como uma mãe de 4. Porque é raro, irmãos, não sei aqui, na Itália é raro. Tem algum italiano aqui? Ainda vai falar mal de italiano. É raro lá na Itália, agora, ter famílias grandes. Você vai nos restaurantes, nós fomos no restaurante, agora nós estávamos todos os netos lá, os 8 netos, mais um na barriga da outra. Nós chegamos no restaurante, chega aquela criançada. Eles ficavam com um olho desse tamanho assim, achando que a gente era alienígena. Quem que esse povo, cara? Esse cara é maluco. Porque não sei aqui, lá, a maioria não, muitos vão com cachorro, pet, nada contra, glória a Deus. Cadê a cachorrinha? Aqui em casa, não veio pro Charlotte. Mas o pai de pet não, meu pai. Deixar bem claro. Eu não sou contra pet, mas só estou falando para você como que a gente vai construindo argumentos, porque daí a gente diz o seguinte, não dá para ter filho. A gente não tem tempo de criar os filhos, a gente não tem dinheiro para criar filho. Esse mundo, uma violência que está, como é que eu vou ter filho? Só que a Bíblia, que é a verdade absoluta, nos diz que nós precisamos crescer e multiplicar. A Bíblia nos diz que eles, o povo de Deus,
cresceu e multiplicou no Egito, irmãos. Num lugar que eles eram escravos, num lugar totalmente inóspito. E eles multiplicaram, porque eles criam na palavra de Deus. Então, irmãos, só estou te falando o que é argumento, o que é algo que a gente vai moldando a nossa vida. Então, aqui ele está falando, então, voltando aqui no texto, volta aqui por gentileza para mim, nem sei que eu parei aqui no versículo 13, né? No versículo 14, então, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém. Aleluia. Só que aqui, irmãos, e aqui o pastor Rael me ajuda, essa palavrinha aqui, ó, filhos de Deus, e a gente vai andar um pouquinho para frente, passa mais uns outros versículos, daí o versículo 15 diz: pois vocês não receberam um espírito de escravidão. Perceba, agora aqui é espírito em minúsculo, é o espírito meu, teu. Você não recebeu um espírito de escravidão, para novamente ficar com medo. Eu não posso fazer aquilo, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso ter filho, eu não posso ter esse emprego, eu não posso prosperar, eu não posso ter isso, eu não posso ter aquilo, eu não posso ter uma boa saúde. Porque esse espírito de medo, de limitação, mas nós não recebemos esse espírito de escravidão para novamente ter medo, mas receberam o Espírito com maiúscula, o Espírito de Deus que os torna filhos por adoção, por meio do qual nós falamos: Pai, Paizinho, Abba, Pai. Esse é o Espírito que Deus me deu e deu a você. Só que esse Espírito, irmãos, esse pensamento de Deus na nossa vida, ele precisa prevalecer sobre o nosso espírito humano, sobre os nossos pensamentos, sobre aquilo que aprendemos na nossa história, com a nossa família, na escola, na universidade, enfim, tantos lugares. Então, e aí, voltando um pouquinho no versículo 14, ele diz: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus. Observe uma coisa aqui, essa palavra filhos aqui neste versículo 14, do original, ela significa filhos maduros. A palavra aqui em grego é ruios. Ruios significa filho adulto, maduro. Agora perceba, filho adulto e maduro é o que é guiado pelo Espírito de Deus. Mas tem um outro filho, que também é filho de Deus, mas não é maduro, que é o próximo lá que está lá embaixo. Versículo 16. O próprio Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Agora, esse filho aqui não é o ruios, é teknon no original. E essa palavra teknon significa criança. Por que ele fala aqui então o Espírito de Deus testemunha? Porque é igual uma criança. Um pai e uma mãe tem que estar falando para a criança, mostrando que ele é pai, que ele é mãe. E ele vai acreditando, porque está junto ali. Mas à medida que ele avança, que ele cresce, que ele amadurece, ele não precisa ficar perguntando se o pai é pai, se a mãe é mãe, porque ele já cresceu, amadureceu. Só que perceba, irmãos, aqui é uma grande diferença, e aqui que nós precisamos nos atentar. Como é que nós destruímos argumentos falsos na nossa vida? Vivendo como filhos adultos. Talvez, irmãos, esse seja o maior desafio meu, teu, da igreja, de qualquer ser humano. É a gente crescer no Senhor, é a gente amadurecer. E aí não tem muito a ver, ou praticamente tem quase nada a ver com a idade cronológica. Nós podemos ter 60 anos e espiritualmente a gente continuar sendo criança. Ou nós podemos ter 3, 4 anos de conversão, de contato com a palavra, e nós já podemos ser adultos. Porque não tem nada a ver com a nossa idade cronológica, mas daquilo que nós fazemos, pensamos e agimos. E é esse o ponto que Deus quer nos levar. E é esse lugar, irmãos, que eu percebo que é comum em todos os lugares. Por exemplo, eu estive lá em Cuba. Estou quase concluindo a minha palavra. Estive em Cuba e eu percebi que as dificuldades cubanas é completamente diferente de vocês, ou daqui, ou da Europa. Por exemplo, aqui a gente não tem escassez de alimentos. Nossa, aqui é tranquilo, irmãos.
né? Você tem roupa, você tem liberdade, você tem alimento, você tem isso, tem aquilo. Lá, só para você ter uma ideia, para a gente ir para Cuba, visitar uma igreja que nem pode ter uma placa para fora, você tem que mandar o dinheiro com antecedência para eles comprar comida para poder comer, para a gente comer lá. E aí eles fazem comida na igreja, com a gente, os líderes, os pastores comem com a gente lá, aquela comida que nós mandamos dinheiro, mas que eles não compram, eles não comem aquela comida todo dia não. Então é uma realidade completamente diferente. Pessoas ali que nunca, jamais saíram daquele lugar. E humanamente falando, quase que é impossível de sair daquele lugar. Para eles. Os que saem, muitos saem fugindo, né? Mas você percebe que o mesmo argumento, as mesmas, entre aspas, impossibilidades que as pessoas levantam, é em qualquer lugar. Tanto na Europa, tanto em qualquer lugar. Por quê? Porque está ligado a isso. Nós precisamos, irmãos, como crente, como cristão, nós precisamos deixar o segundo Adão, que é Cristo Jesus, prevalecer em nossa vida. Não tem outra maneira, irmãos. Se nós queremos realmente andar com Deus, se nós queremos ver a face do meu amado, lembra que a gente cantou esse canto? Ah, eu anseio, espero o dia de ver a face do meu amado. Se nós ansiamos, e se nós queremos ver isso, um dia desejarmos mesmo, nós precisamos dia após dia destruir as fortalezas e anular os sofismas. O campo de batalha de Satanás é aqui, ó. Na minha mente e na sua mente. E você sabe que esses argumentos, esses sofismas, eles vêm pelos nossos sentidos. Você vê, você ouve, você sente. Você, não é assim? Você, às vezes, passa num lugar, sente um cheiro de comida, uma comida que você comeu há 10, 20 anos atrás. Fala, você já relembra daquele lugar, porque está aqui dentro. É muito poderoso. Ou você vê uma coisa, você recorda aquilo. Por isso nós precisamos estar alinhados, renovados com a palavra. E aquilo que o pastor Rafael falou aqui antes da palavra, sobre o discipulado. Irmãos, talvez uma das coisas mais difíceis da igreja, do modo geral, no mundo todo, chama-se essa palavra discipulado. Por quê? Porque ela é a mais importante. Jesus disse lá quando Jesus disse os discípulos, depois que ele morreu, ressuscitou, ele foi lá em Mateus 28, ele diz, ir por todo mundo e fazer discípulos. E para se tornar um discípulo, não dá para continuar sendo filho técnico. Não dá. Nós precisamos avançar. Nós precisamos crescer. Nós precisamos nos tornar ruiós. Filhos maduros. Filhos maduros. Sabe, eu visitei uma pessoa esses dias. Ela cria em Deus, ela cria em Jesus. E eu comecei a citar uma parte da Bíblia muito simples, irmãos. E perguntei para ela, você conhece? Ela falou, não, nunca ouvi falar. Eu falei, mas você não tem uma Bíblia na sua casa? Ela falou, tenho, mas eu nunca li. Eu nunca li. Você está entendendo? Deixa eu te falar. Eu e você temos todas as armas que nós precisamos. Nós temos a palavra disponível no celular ou em papel. Nós temos a palavra disponível na internet. Nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Nós temos os anjos do Senhor acampados ao nosso redor, gente. Nós temos tudo para viver neste mundo de cabeça erguida. Nós temos tudo para viver nesse mundo com uma vida transparente diante do Senhor. Nós não precisamos viver escravizados em área nenhuma da nossa vida, porque esse é o desejo de Satanás, nos tornar sempre escravos. Mas o Senhor nos libertou. Paulo, em Gálatas capítulo 5, ele diz, para a liberdade foi que Cristo te libertou. Não se coloque novamente em jugo de escravidão. Nós somos livres, irmão. Você é livre.
Sabe, eu fiquei imaginando esses dias, esses lugares que Deus tem me levado, e agora a gente está com mais viagens programadas, esse ano já com passagem comprada para a África e alguns outros lugares. E eu fiquei imaginando, alguns anos, talvez 10 anos atrás, quando me falavam isso, mesmo quando eu era advogado, gente, eu tinha dinheiro para ir para esses lugares, mas para mim era impossível. Hoje o Senhor me leva a esses lugares. Eu não tenho dinheiro. Mas como? Alguém paga a conta, irmão. Deus paga. Deus, quando Ele mandou Jonas, e Jonas não quis ir para onde Deus mandou, Jonas teve que pagar aquele navio, porque ele estava indo contra o que Deus falou. Entenda isso. Nada é impossível para aquele que crê. Sabe, esse lugar aqui, a vida que esses irmãos levam, a gente acompanha, irmãos. Eu conheço esses meninos aqui. Eu conheço é Bela. Tem outras Belas lá. Assim, eu não convivo muito com eles, mas eu sei da vida deles, da entrega deles ao Senhor, da renúncia, mas daquilo que Deus está fazendo, vai fazer na vida deles. Mas eles ousaram crer. Eles ousaram. Como vocês que estão aqui, outros, ousaram crer. Irmãos, eu falei que estava terminando, gente. Me ajudem, por favor, eu preciso terminar. Quando o meu genro Eduardo morava no Brasil, ele sempre teve um sonho, porque ele é descendente italiano. Sempre ele falava, eu vou morar na Itália um dia. Meus filhos vão se criar lá na Itália. Eu quero voltar para o lugar onde a minha família veio. Eu não dava muita bola. Perto um dia vai. Mas a gente orava por isso também. Um belo dia nós estávamos em casa. Ele chegou. Em maio, junho. A gente está indo para a Itália em setembro. Tudo. Eu, minha esposa e os filhos. Meus netos que moravam do ladinho. Eu falei, Senhor. E Deus permitiu que eu fosse nesse lugar antes. Eu comecei a orar, falou, Deus, onde que é esse lugar? Eu preciso conhecer, eu preciso saber onde que o Senhor vai colocar a minha família. E o Rafael, a primeira vez que eu conheci o Rafael, que ele me convidou, o pastor Rafael me convidou, pastor, eu estou indo para a Itália, numa cidade lá, eu nem lembrava o nome. Vamos junto. Eu me lembrei. O Senhor falou comigo, essa é a oportunidade para você abrir o caminho. Como pai, como sacerdote, você pisar na terra primeiro. Estabelecer um lugar para a tua família. E eu fui naquele lugar, eu fui numa missão, numa outra cidade. E dessa outra cidade, eu fui lá na cidade onde ele mora. Nunca tinha visto na vida. Não conheci ninguém. Cheguei lá e tinha um contato de um pastor, que é o pastor James. Um jovem. O pastor James e o pastor Fernando são jovens, que tem 30 e poucos anos. É dado aos meus filhos. Mas sabe quando você olha para a pessoa e você vê assim que é homem de Deus? Eu cheguei e falei para ele, pastor James, eu preciso que você cuide de uma parte da minha família. Eles estão mudando para cá. Daqui 2 meses eles chegam, daqui 1 mês eles chegam. E Deus preparou tudo, gente. Hoje eles estão lá naquele lugar. Aí eles foram acolhidos na igreja. Mas por quê? Porque a gente rompeu, a gente rompeu com as impossibilidades. Então, nessa manhã, eu queria que você cresça, que você realmente, sabe, você não está nesse lugar aqui porque, você não tinha nada que fazer hoje, está frio, você podia estar dormindo. Você está nesse lugar porque você é filha de Deus, porque Deus tem um projeto na sua vida, aquele sonho que Ele colocou um dia, que você acha que é possível, você compartilhou com alguém, a pessoa falou para você, tira isso da tua cabeça. Não, coloque isso no altar. A única pessoa nesse mundo que tem o direito de dizer que o teu sonho é da tua cabeça é Deus, só Ele. Mas se Ele for falar isso, Ele não vai te agredir. Ele vai dizer, filha, isso não é agora. Ou Ele vai dizer, filha, é agora. É para esse tempo. E você vai sentir paz e as coisas vão acontecer. Então, querido, você que está aqui nessa manhã,
Minha oração é essa, que os argumentos mentirosos que foram formados na nossa mente ao longo dos anos, seja pelo legado dos nossos pais. A palavra do Senhor diz que às vezes nós temos o fútil legado dos nossos pais. O que significa isso? Eles fizeram o melhor por nós, mas às vezes eles também não sabiam, transmitiram coisas que não era legal para a gente. Não importa, nós temos um Pai espiritual, nós temos o Senhor, nosso Deus. Então, querido, queria que você ficasse em pé. Nós vamos orar nessa manhã. Eu queria que você, durante essa ministração, você que identificou alguma coisa que você vem lutando, sabe? Uma vez, um pastor que eu respeito muito, ele já é bem de idade. Quando eu estava nessa fase de argumentação, um dia ele chegou e falou para mim: Renato, deixa eu te falar uma coisa. Quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Então, ele falava para mim: aprenda uma coisa, pare de argumentar, vá aos pés do Senhor e se arrependa. O melhor lugar é no Senhor. Então, se você nesta manhã identificou alguma coisa, alguma luta que você está travando na sua mente, algum projeto, quem sabe algum projeto que Deus colocou no teu coração, mas você acha que é impossível isso. Permita que o Senhor hoje, nesta manhã, através do poder dele, do Espírito Santo, destrua isso. Quebre essas fortalezas, anule esse sofisma e viva aquilo que o Senhor planejou para você. Irmãos, a nossa vida é muito curta aqui na terra, irmãos. É muito curta. Eu falei nessa viagem, eu falei para o Senhor: Senhor, eu vou visitar minha família, mas eu quero fazer o que o Senhor quer que eu faça. Eu não posso perder tempo. Irmãos, eu estou com 65 anos. Eu já vivi muito mais do que a metade da vida, com certeza. Então eu preciso remir o tempo e aproveitar. Mas quando eu tinha 20 anos, eu não imaginava que ia chegar tão rápido aos 65. Chega rápido, irmãos. Não perca tempo. Não deixe o mundo consumir os sonhos de Deus na sua vida. Não deixe o mundo consumir. Entregue-se, renda ao Senhor e construa um legado, uma história, que as pessoas possam lembrar que daqui a 100, 200 anos a pessoa só passou por aquele lugar, valeu a pena, deixou uma marca registrada, escreveu seu nome na história. Amém? Feche seus olhos por um instante, gostaríamos de orar. Chama o pastor Rafael aqui. Gostaríamos de terminar orando. Se você gostaria que a gente orasse por você, nessa manhã o Senhor falou ao seu coração, você precisa romper com alguma coisa, alguma situação, anular algum sofisma, alguma mentira que se instalou na sua vida e que tem te trazido tristeza, que tem travado tua caminhada cristã, ou talvez a tua caminhada nos relacionamentos com a sua família, não sei, com seus amigos. Esse é um momento, esse é um dia que você pode romper com isso, se tornar livre. O apóstolo Paulo era um homem preso fisicamente, mas ele era livre, emocional e espiritualmente. Nós precisamos desfrutar da liberdade que o Senhor nos deu. Aleluia. Se você deseja orar, ou se quiser orar no seu lugar, mas aproveite esse tempo, ou sai do seu lugar, vem aqui, a gente vai estar orando pela sua vida, ajudando, intercedendo também pelo Senhor. Oh Espírito Santo, oh Jesus, Espírito Santo de Deus, amado Jesus.